Olá, turminha. Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que foi a Inconfidência Mineira. Para isso, preciso que vocês prestem muita atenção em cada detalhe e em cada característica deste momento. Vamos lá? Para começar, precisamos aprender um pouco sobre a história do Brasil e sua relação com Portugal. Como você já deve ter aprendido, o Brasil é um dos países com mais recursos naturais do mundo. Entre esses recursos se destacava o ouro, que foi extraído por muito tempo do estado de Minas Gerais, pelos nossos colonizadores que vocês sabem bem, os portugueses. Em 1720, por exemplo, aconteceu a revolta da Vila Rica, motivada pela insatisfação da população local com os altos impostos cobrados pela coroa. Outras revoltas aconteceram, mas não tinham o objetivo de separar a capitania da coroa portuguesa. Agora que vocês já sabem que muito do ouro do Brasil era extraído pelos portugueses, podemos dar início ao nosso assunto. A Inconfidência Mineira foi um movimento de caráter separatista, ou seja, que pregava a independência do Brasil naquela época. Surgiu no ano de 1789, na então capitania de Minas Gerais, mais precisamente na cidade de Ouro Preto, antigamente apelidado de Vila Rica. E foi com a cobrança de demasiados impostos e autoritarismo português da época que se deu a origem deste movimento. Os portugueses cobravam a quinta parte de todo o ouro arrecadado na capitania, ou seja, 20% de todo o ouro encontrado. E quando você pensa que é muito, Portugal decide cobrar ainda mais impostos com a chamada Lei da Derrama, que dizia que cada região de extração de ouro devia mandar 100 arrobas de ouro por ano para Portugal, ou seja, 1.500 kg. Pessoas que eram flagradas roubando ouro ou não pagando impostos poderiam até serem transportadas à força para a África. Quando a meta do ouro arrecadado não era obtida, os soldados da coroa portuguesa eram mandados a entrar na casa das pessoas e a confiscarem seus pertences, até o valor de 1.500 gramas de ouro a ser obtido, o que não era nada fácil, não é mesmo? Éramos reféns dos nossos próprios recursos. Com a baixa extração do ouro, a rainha Maria I de Portugal, ou mais conhecida como a Louca ou a Impiedosa, decretou o alvará de 1785, que frisava fechar todas as fábricas e manufaturas do Brasil, fazendo assim todos os cidadãos brasileiros a importar os ouros de Portugal, com elevados preços, priorizando assim mais uma vez os portugueses. Mas é claro que os brasileiros não iam deixar isso por si só. Grandes nomes nasceram e estavam prestes a nascer da Inconfidência Mineira. Entre eles estão o poeta Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, um grande advogado, o proprietário de Minas de Ouro, Inácio Alvarenga, o padre Rolim, padre que teve grande influência na época, e o principal deles, Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. O grupo de Inconfidentes, citados por esses que eu já falei, foram os responsáveis pela Inconfidência Mineira, com proposta até de mudar a bandeira do Brasil, formada por 3 triângulos e uma famosa frase, libertas quais será também, que significa liberdade ainda que seja tarde. O principal personagem da Inconfidência Mineira foi Tiradentes, nascido na vila de São José del Rei, atual cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, no ano de 1746, e criado na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. Joaquim José da Silva Xavier foi o líder do movimento da Inconfidência Mineira. O Inconfidente foi chamado de Tiradentes porque exercia a profissão de dentista naquela época, apesar de não ter estudado regularmente. A conspiração dos Inconfidentes foi desmantelada no ano de 1789, no mesmo ano da Revolução Francesa. O movimento foi traído por Joaquim Silvério dos Reis, que fez a denúncia para obter perdão de suas dívidas com a coroa. Os réus foram acusados do crime de lesa-majestade, como previsto pelas ordenações filipinas, no livro 6, título 6, materializado como inconfidência, falta de fidelidade ao rei. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, em 10 de maio de 1789. Após quase 4 anos de processo, todos os integrantes do grupo de Inconfidentes foram perdoados ou condenados ao degredo.
Somente Tiradentes foi condenado à morte e executado no dia 21 de abril de 1792, no campo de São Domingos, no Rio de Janeiro. Por mais que essa conspiração contra a coroa não tenha atingido seu objetivo, a Inconfidência Mineira tornou símbolo da resistência para muitos outros movimentos, a exemplo da Guerra dos Farrapos para os gaúchos e da Revolução Constitucionalista de 1932 para os paulistas. A bandeira idealizada pelos Inconfidentes foi adotada pelo estado de Minas Gerais. A Inconfidência Mineira foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. Hoje no Brasil temos o feriado de Tiradentes. E aí, gostaram da explicação? Espero que ajude vocês nas tarefas e nos próximos conteúdos da sua escola. Até logo e se cuidem!